Ele é Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, irmãos, estamos mais uma vez na presença do Senhor para compartilhar com os irmãos uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Meus amados, queridos irmãos, é de propósito que eu estou com esse chale aqui, viu, irmãos? Isso aqui, meus irmãos, é um presente que eu ganhei de um irmão muito querido, nosso irmão Sansão, é um amigo, um grande companheiro. Ele trabalha numa sinagoga de judeus e no tempo que nós fizemos um trabalho bem grande ali de missões na nossa igreja, nós convocávamos os irmãos para ir vestidos, caracterizados, representando um país. Então alguns iam vestidos de africanos, outros de asiáticos e assim por diante. E eu, como ganhei o presente, fui representando ali a nação de Israel. Mas isso aqui, meus irmãos, é só um presente. Eu coloquei este presente aqui muito bonito, mas é de propósito. Eu quero entrar num assunto com os irmãos hoje para falar acerca destes utensílios que muitos cristãos têm utilizado, irmãos. E eu quero compartilhar com você a importância desses aparatos para todos nós que somos cristãos. Meus amados, queridos irmãos, eu quero aqui agradecer a Deus por esta riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede, por mais uma vez poder rever os irmãos, poder, irmãos, estar entrando na presença de Deus e saber que os irmãos estão aí, aguardando para ouvir esta palavra da parte de Deus. Eu quero convidar os nossos amados irmãos para abrir a vossa Bíblia comigo na carta que escreveu Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6. Nós vamos ler o versículo de número 10 ao versículo de número 18. Louvado seja o nome de Jesus. Você que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí, convide alguém para participar da live. Vamos ouvir a palavra de Deus, irmãos. Certamente o Senhor tem alguma coisa para falar e tratar com a minha vida e com a sua e trazer, irmãos, alguma coisa da parte de Deus para o teu coração. Sabemos que os dias são maus, os dias, irmãos, não estão fáceis para ninguém, mas é sempre bom. Nós temos a esperança de nos reunirmos, irmãos, para ouvirmos uma palavra da parte de Deus que possa, assim, alegrar o nosso coração e nos dar força, irmãos, para continuar na caminhada que nos propomos a seguir em Cristo Jesus. Então, capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10 em diante, diz assim: Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com quão grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem causar boa impressão, esses vos obrigam a circuncidar-se-vos, somente para que não sejam perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo aqueles que se circuncidaram guardam a lei, mas querem
que os que circuncisos, para se gloriarem na nossa carne, na vossa carne. Longe, porém, esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, nosso Senhor e Salvador, pela qual o mundo sacrificado para mim e eu para o mundo. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre ele e sobre a Israel de Deus. Finalmente, ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, convosco, no vosso espírito. Amém e amém. Eu quero repetir apenas o versículo 17. Finalmente ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Amados, queridos irmãos, nós estamos diante de uma leitura gloriosa. A carta que Paulo escreve aos nossos irmãos em Gálatas é, irmãos, um alerta e uma exortação para mim e para a sua vida quanto cristãos. É muito interessante, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, nós contemplarmos pessoas que estão tomando um caminho inverso do que Cristo nos ensinou. O apóstolo Paulo, já nos seus dias, combatia, irmãos, estas heresias e costumes e tradições judaicas que estavam adentrando a igreja já no tempo de Paulo. Quando nós, irmãos, muitas vezes observamos alguns dos nossos irmãos, crentes, pastores, alguns que se intitulam bispos e principalmente aqueles que se intitulam apóstolos. Eles se apresentam à igreja e nos vídeos ou na televisão, sempre, irmãos, vestidos deste manto. Sempre eles estão, irmãos, em torno do pescoço, um manto como esse. Este manto chama talit. Este talit para o judeu é aquilo, irmãos, que o judeu sempre coloca sobre si no momento de fazer as suas orações e petições a Deus, porque assim ele crê, irmãos, que com este manto sobre ele, a cobertura de Deus estará sobre ele. Alguns usam o kippá. O kippá é aquele gorrinho que tampa só aqui o topo da cabeça. Algumas igrejas, por que não dizer, hoje vendem a preço caro alguns chamados mezuzás. Mezuzás nada mais é do que um pequeno pergaminho que vem ali, irmãos, duas observâncias da lei principais para o judeu e que muitas vezes são penduradas na porta da casa. Isto para o judeu não se esquecer dos compromissos que ele tem para com Deus. Hoje, as igrejas evangélicas estão, irmãos, vendendo isso a altíssimo preço. Aquele que dá a oferta maior, pega o mezuzá de ouro. O que dá a oferta menor, pega o mezuzá de prata. O que dá uma oferta relativa, pega o mezuzá lá e vai ter o mesmo efeito, mas os valores são diferentes. Nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, e começamos a observar os costumes de Israel entrando à igreja cristã, principalmente brasileira. Quando muitas vezes você entra numa igreja e lá em cima no púlpito tem a arca do concerto. A arca do concerto é a arca, irmãos, que Deus usou para guardar ali dentro as tábuas da lei, o cajado, a vara de Arão e um pote, irmãos, contendo o maná. Esta arca, irmãos, há milhares de anos está perdida. Ninguém nunca mais encontrou. Era uma arca, irmãos, que continha os tesouros de Israel no que diz respeito à espiritualidade de Israel. Agora eu pergunto aos irmãos, a Bíblia nos fala, irmãos, nos próprios mandamentos, que nós não devemos fazer nenhum tipo de ídolos ou imagem de escultura de coisa alguma. Para que nós, como cristãos em Cristo Jesus, precisamos ter no púlpito das nossas igrejas uma arca do concerto representada ali? Para que é que eu preciso colocar
um pergaminho na porta da minha casa, marcando a minha casa com 2 dos preceitos da lei. Para que eu tenho que cobrir a minha cabeça quando eu for orar ao Senhor? Ou colocar o manto sobre as minhas costas? Para quê? Quando Paulo escreve esta carta aos nossos irmãos em Gálatas, ele lá no capítulo de número 3, ele chega a chamar os irmãos de feiticeiro. Perceba bem uma coisa, irmãos, é a palavra muito dura, é uma palavra muito pesada, mas nós estamos observando, irmãos, e hoje é um culto de ensino. Se estivéssemos no Parque Paulistano, nós estaríamos num culto de ensino e eu preciso ensinar a igreja da qual o Senhor me confiou para pastorear. E eu quero entregar aos irmãos o que Paulo disse à igreja de Gálatas. A igreja de Gálatas, eles eram, na grande maioria, convertidos do judaísmo. Eram judeus que se haviam convertido para o cristianismo, mas eles se vangloriavam de serem circuncidados, porque eles tinham feito uma pequena cirurgia numa determinada parte do corpo, cortando o prepúsculo do pênis. Eles tinham isso, que era a circuncisão, como algo, irmãos, de um mandamento eterno. Para quem? Para Israel. Mas para aqueles que estão, irmãos, debaixo da graça e não da lei, estes fundamentos não têm peso e nem valor. Observe que então eles se convertem ao cristianismo, mas não abrem mão de algumas práticas, como, por exemplo, guardar o sábado. A Bíblia dizia que, o próprio Cristo ensinando no monte, ele disse assim: há homens que fazem diferença entre dias e dias, porém, todos os dias são iguais. Por isso Jesus curou no sábado. Por isso Jesus colheu legumes e comeu sem lavar as mãos. Por isso Jesus curou um homem na sinagoga num dia de sábado e deu uma ordem para ele: toma a tua cama nas tuas costas e vai para a tua casa. Não era lícito carregar cama num dia de sábado, mas Jesus não tinha nada com a tradição. Jesus via a oportunidade de fazer o bem e o fazia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então observe, irmãos, que o apóstolo Paulo olha para a igreja de Gálatas e ele está, irmãos, entristecido e até de certa forma decepcionado. Porque olha o que ele diz aqui no capítulo 3 da carta aos Gálatas. Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Não foi diante de obras, não foi diante dos vossos olhos que foi exposto Jesus Cristo crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora acabeis pela carne? Amados, olha que chamada de atenção o apóstolo Paulo está dando à igreja da Galácia. Os nossos irmãos gálatas, eles estão vivendo um contexto cristão judaizante. Nós somos cristãos, irmãos, nós não somos judeus. Eu amo a nação de Israel, eu oro pela paz de Jerusalém, eu busco de Deus que o Senhor em todo tempo estenda as mãos sobre Israel para os abençoar, os livrar das guerras, trazer paz sobre eles. Porém, meus irmãos, eu não sou judeu. Eu amo a nação de Israel porque eles me deram o meu Salvador. Cristo veio da tribo de Judá, mas nenhum dos costumes judaicos servem para os cristãos. Se eles quiserem morar no céu, eles precisam aprender conosco o que é aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, terem o nome escrito no livro da vida, abrir mão de toda a tradição, deixar para trás o que passou e viver uma novidade de vida com Cristo Jesus. Então observe, irmãos, que o apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele vem então, irmãos, falando à igreja de Gálatas e ressoa para mim e para você aqui hoje.
o conselho de Paulo, através do Espírito Santo de Deus, é que nós não nos tornemos insensatos. O que é ser insensato? É abrir mão do conhecimento que temos. Ou, em outras palavras, não seja louco, meu irmão, de deixar passar as oportunidades que Deus lhe deu para adorar a Deus com liberdade. Nós não precisamos carregar patuás. Nós não precisamos, irmãos, de uma vestimenta específica para entrar na presença de Deus. Nós não precisamos de mezuzá pendurado na porta, nós não precisamos de óleo ungido, de sal grosso, isso quem faz são os espíritas. Nós não precisamos, irmãos, porque sobre nós foi derramado o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica e nos liberta de todo o mal. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nenhuma praga e nenhum mal, nenhuma peste adentra a minha tenda, não é porque tem um mezuzá na porta, mas é porque o Espírito Santo de Deus faz morada na minha vida e tudo que é meu e pertence a mim foi dado a Deus. Ele cuida e zela de cada um de nós. Amados, o apóstolo Paulo está falando aos irmãos acerca dessa insensatez. Se você, meu irmão, vou falar abertamente aqui, eu sei que vai sair para muitos lugares, mas não tem problema, desde que me provem na Bíblia o contrário. Amados, nós não precisamos nem do talit, nem do quepá, nem da mezuzá e nem nenhum outro artifício judaico para que nós sejamos alcançados por Deus em coisa alguma. Observe que a Bíblia diz que Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, nos abriu um novo e vivo caminho. Nós temos livre acesso ao trono de Deus pelo véu do templo que foi rasgado, isto é, o seu corpo que foi rasgado na cruz do Calvário. Alguém só poderia entrar no Santo dos Santos se fosse sumo sacerdote e ele só faria isso uma vez por ano. Mas quando o véu se rasgou, a Bíblia diz que rasgou de alto a baixo, como se Deus tivesse pego e rasgado e dito: pode entrar agora, porque o sangue do meu Filho Jesus Cristo tem lhes dado um novo e vivo caminho, o acesso está aberto à presença de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Coisa gloriosa, irmãos. Então eu tenho certeza que alguns, quando me viram com isso no pescoço, disseram: o pastor Ronaldo endoidou. Não, meus irmãos, eu só queria mesmo trazer aos irmãos uma breve palavra, uma orientação, e vou lhe dizer e reafirmar: se você adentrar qualquer que seja a igreja que tenha no púlpito uma arca do concerto, um baú dourado, com 2 querubins virados um para o outro, sai fora desta igreja, pula fora, porque eles estão precisando de libertação. A libertação das tradições judaicas. Nós nunca fomos judeus. Eu nunca nem pisei em Israel. Nenhum dos costumes deste povo abençoado por Deus, que Deus tratará com eles de forma maravilhosa, não servem e nem se aplicam a mim. A mim e a você, Igreja de Cristo Jesus, a única palavra que vale e se aplica para a nossa vida são os conceitos e valores que Cristo Jesus tem nos ensinado. Por isso o apóstolo Paulo diz que se algum anjo do céu descer de lá, trazendo um outro evangelho que já vos tenha sido anunciado pelos apóstolos, diferente de tudo que eles disseram, que este anjo seja maldito, seja reprovado e seja retirado da nossa vida. Então observe, meus amados queridos irmãos, que Paulo está dizendo que nós devemos fazer deste momento que estamos vivendo uma oportunidade de fazer o bem a todos. Façamos o bem. É isto que pauta a nossa vida como cristãos na presença de Deus. É o bem que fazemos. E aí ele está dizendo àqueles irmãos: sabe por que vocês são insensatos? Porque temo que o Espírito de Deus entrando a vós tenha sido em vão, que a nossa mensagem pregada a vocês tenha sido em vão, porque vocês estão voltando aos primeiros rudimentos, ou seja, estavam libertos, a lei foi quebrada, você entra debaixo da graça, não existe mais servidão,
mas alguns querem se pôr novamente debaixo da servidão com um propósito ou com uma desculpa de que isto vai trazer mais poder. E aí eles se gloriavam porque eles eram circuncidados na carne, porque eram judeus, e aqueles irmãos que iam se convertendo, eles pediam para que esses irmãos também se circuncidassem. E Paulo disse assim, para que vão se circuncidar? Para ter uma marca no corpo? Para ter o corpo marcado? Eles precisam agora marcar o corpo para que lembrem-se que tem uma aliança com Deus. A aliança não é mais feita na carne, mas a incisão é feita no coração. É na alma do homem que se imprime os valores da palavra de Deus. Observe então, meus amados, meus queridos irmãos, que Paulo segue o texto dizendo que não há mais necessidade de guardar estes preceitos da lei, porque nenhum homem consegue viver na perfeição da palavra debaixo da lei. Por isso, então, lá no capítulo 3, versículo 14 de Gálatas, ele vai dizer que a única coisa sobre todas as outras que deve permanecer como a marca do cristão é o amor. O amor de Deus deve, irmãos, estar prevalecendo sobre a vida daqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Mas é isso que eu quero, irmãos, trazer para o teu coração. É o versículo de número 17. Paulo disse assim, vocês estão querendo se justificar por causa de marca, de circuncisão, de incircuncisão. O primeiro concílio que teve, o primeiro congresso teológico que teve relato histórico, está lá em Atos dos Apóstolos. Quando o apóstolo Pedro mesmo estava, irmãos, circuncidando os cristãos. E Paulo então vem e diz assim, espera um pouco, se o próprio Espírito Santo batizou estas pessoas sem serem circuncidadas, e antes mesmo que eles descessem as águas batismais, o Espírito Santo de Deus selou a vida deles e eles falaram novas línguas. Como agora vem você e quer circuncidar alguém que o Espírito Santo de Deus não fez essa acepção? Ele não vai ser melhor ou pior porque foi circuncidado. Então perceba, meus irmãos, que o apóstolo Paulo houve uma discussão com o apóstolo Pedro e os demais 11 apóstolos, e eles chegaram a um consenso de que a circuncisão não valia mais de nada mesmo. Embora a circuncisão seja na carne, todas estas coisas que são visuais não servem mais para nós. Eu não preciso carregar um amuleto, eu não preciso carregar um mezuzá, eu não preciso carregar uma arca, eu não preciso carregar nenhum utensílio judaico para que a minha fé seja mais poderosa. Nós não precisamos e não devemos. Porque se fizermos assim, nós estamos dizendo que o sangue de Jesus Cristo não é o suficiente para salvar a nossa vida, que nós precisamos de patuás para conseguir, irmãos, alcançar vitórias ou resolver os nossos problemas. O nosso Deus, que nos conhece por dentro e por fora, que nos sonda, irmãos, e esquadrinha o nosso andar, Ele sabe a minha e a sua necessidade e no momento certo Ele há de se manifestar com a solução dos nossos problemas. Observe então que Paulo começa a confrontá-los e eles querem se justificar, que eles são judeus e que isso é importantíssimo e tal. E Paulo falou assim, olha, ninguém me perturbe com esse assunto. Não venha me perturbar com estas marcas que vocês trazem no corpo de vocês. Porque estas marcas que vocês trazem no corpo de vocês não servem para nada. Não tem valor nenhum diante de Deus. A circuncisão na carne não tem mais efeito para nós cristãos. Aí ele diz assim, porém, não me perturbe, porque eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. No corpo de Paulo existiam marcas que existiram em Cristo. Você percebe, irmãos, que uma certa vez Jesus Cristo estava pregando a palavra de Deus e alguns discípulos e alguns fariseus e alguns saduceus que estavam ouvindo a sua mensagem rangiam os dentes com ódio de Jesus. Começaram a pegar em pedras e iam apedrejar a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, irmãos, saiu por entre eles, desapareceu. E quando eles se deram por conta, eles falaram, onde que foi parar Jesus? Jesus já não estava mais lá.
ele saiu. Mas Paulo não teve essa sorte. Paulo estava pregando numa cidade, aqueles homens que rangiam os dentes pegaram em pedras e apedrejaram a Paulo, ao ponto de dar ele como morto e levarem o corpo dele arrastado para fora da cidade e ser jogado lá no monturo, para que ele fosse comido pelos urubus. Paulo acorda, limpa a poeira, vai para a casa de Timóteo e é tratado pela irmã Eunice e pela Maria. É interessante nós pensarmos que o mesmo apóstolo Paulo que diz carregar as marcas de Cristo no próprio corpo, ele uma certa vez, algumas vezes pelo menos, se você quiser ler o capítulo 11 de Coríntios, você vai ver lá todo o relato do sofrimento de Paulo. Ele diz que foi pelo menos 2 vezes açoitado de varas, uma quarentena menos uma. Sabe o que é ser açoitado de varas, irmãos? É ter a carne dilacerada, ao ponto de ficar em frangalhos os nervos e os músculos. 2 vezes ele passa por isso. Algumas vezes ele naufragou pelo amor de Cristo Jesus. Enfrentou tempestades, lutou com feras, sofreu perseguição dos seus patrícios, porque quando ele era fariseu dos fariseus, ocupava um lugar no Sinédrio, ele virou as costas para tudo isso para poder servir a Deus. Ele trazia marcas, irmãos. Marcas não só no corpo, mas também no caráter, na índole, na personalidade. Marcas que afetaram, irmãos, e feriram tão fundo que foi além da sua carne. Feriram, irmãos, na alma e no espírito. Imagina o que era para Paulo, e eu acredito piamente que Paulo era um homem casado, porque para fazer parte do Sinédrio, uma das diretrizes, uma das ordenanças era que o homem fosse casado acima de 40 anos. E Paulo, irmãos, fazia parte do Sinédrio. Onde estava a sua esposa? Ninguém sabe, a história não diz, nós não conseguimos dados, mas provavelmente ela não suportou a chamada de Paulo e o deixou e foi embora. Você acha que isso não doía no coração de Paulo? Você acha que isso não o perturbava? Quando Paulo se converte ao Evangelho, ele deixa para trás, irmãos, centenas de milhares de amigos. Ele era um centurião. Ele era chefe, capitão de 100 soldados num batalhão de Roma. Ele conhecia muitos outros centuriões. Ele deixou o exército, ele deixou a patente e teve que se afastar destes amigos e os amigos já não podiam mais ter contato com ele. Ele foi um desertor. Por quê? Por amor ao Evangelho. E eu te pergunto, isso não deixou marcas em Paulo? Quando eu olho para o apóstolo Paulo, que está no meio de uma roda, de uma multidão de pessoas, ouvindo uma pregação poderosa do diácono Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que este homem está pregando e todos estão rangendo os dentes contra ele. E quando olham para Paulo, Paulo consente na morte de Estevão, e Estevão é apedrejado. Depois ele se converte. Quando Paulo se converte, você acha que estas lembranças, estas memórias não pesavam no seu coração? Não doíam na sua alma? Não trouxe marcas em Paulo? Mais do que isso, Paulo agora é convertido, está servindo a Deus. Além dele sofrer a perseguição daqueles que eram iguais a ele, agora ele sofre também a perseguição da própria igreja. Não eram poucos os irmãos que não queriam nem de longe ouvir falar do nome de Paulo. Todos diziam, bem sabemos quem é este homem e que mal ele fez à sua igreja, Senhor. Ao ponto do próprio Jesus ter que falar, irmãos, em revelação, dizendo assim, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Ô Ju, por favor, uma aguinha para nós. Então perceba, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele tem marcas, não só no corpo, ele tem marcas na sua mente, no seu coração, na sua alma. Ele está ferido de todas as maneiras possíveis. E ele diz para aqueles irmãos de Gálatas, ó insensatos Gálatas, vocês querem se gloriar no corpo? Pois eu vou me gloriar então, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Meus amados, queridos irmãos, perceba uma coisa, que ainda não entrei na mensagem para você, mas eu quero entrar na mensagem agora.
Todos nós, à semelhança de Paulo, trazemos marcas no nosso corpo. Eu sei de pessoas que trazem marcas no corpo de catapora. A catapora secou, mas a marca ficou, né? Tem muitas pessoas que trazem esse tipo de marca. Mas há pessoas que trazem marcas no corpo que foram, irmãos, coisas terríveis que aconteceram. Eu tenho marcas no meu corpo e cada uma delas me arremete a uma história. Quando eu olho para o meu joelho aqui direito, eu tenho uma cicatriz aqui, um corte, parece um peixinho, que eu me lembro que eu ainda muito criança, brincando no ferro velho no quintal da minha avó, pisei no assoalho de um carro antigo, o assoalho estourou porque estava podre e cortou a lata, cortou o meu joelho. Eu tenho uma pequena cicatriz aqui embaixo do cabelo, que eu me lembro que lutando com um garoto, brincando de trocar umas pancadas, eu pulei para dentro de um prédio e bati a cabeça numa viga e ali sangrou demais e meu pai me levou numa farmácia fazer um curativo, tomei uma injeção. Foi terrível. Eu me lembro, irmãos, aqui no meu dedo, eu tenho uma pequena bolinha hoje aqui, que eu estava descendo um barranco num dia de chuva, escorregando na lama com a molecada e passando as mãos assim para equilibrar o corpo e passei o dedo num caco de vidro e me arrancou um pedaço do dedo aqui e depois fez uma bolinha. Eu dessa mão aqui, eu arranquei essas duas unhas de uma vez só, segurando a tábua de um carrinho de rolemã e arrancou as unhas. Eu me lembro que eu caí de bicicleta e pegando o rabeiro de um caminhão, o guidão virou e eu fui jogado para frente. Quando eu pus a mão no chão, eu arranquei os coros da mão e fui com o rosto no chão. E esse dentezinho aqui que eu tenho, que são saltados para fora, ele saiu por aqui. Se você olhar, eu tenho uma marca aqui e o dente ficou preso aqui. Imagina o que foi. Por que eu estou dizendo isso? Porque as marcas que nós trazemos no corpo, cada uma delas conta uma história. Cada marca que você tem revela uma experiência que te trouxe. Todas as marcas que nós carregamos têm em si uma história a ser contada. Alguns têm mais marcas, outros têm menos marcas. Mas estas marcas são importantes, porque estas marcas revelam as experiências de vida que nós tivemos. Revela os cuidados de Deus para com a nossa vida. Existem marcas no corpo de algumas pessoas que foram verdadeiros livramentos da parte de Deus para nós. Agora, existem outras marcas que eu quero aqui chamar a sua atenção. E é aqui que eu quero entrar na mensagem. Observe, meus irmãos, que quando nós falamos de marcas, nós estamos falando de cicatrizes, feridas que foram abertas num determinado tempo, que doeu, que nos trouxe, irmãos, pesar, sofrimento, mas que em algum momento da vida cicatrizou, fechou, não sangra mais, não dói mais. Por quê? Porque ficaram as marcas. As marcas são só lembranças, podem ser boas ou ruins, mas são lembranças. Mas existem verdadeiras feridas que foram abertas nas nossas vidas, que não se fecharam com o tempo. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Eu vou entrar na mensagem ainda, me aguente um minutinho, irmãos. Eu não sei se por ocasião da criação, a gente não foi assim extremamente pobre, mas fomos sempre muito humildes. E eu me lembro, irmãos, ou não me lembro, de ter tido uma festa de aniversário que eu pudesse chamar os amigos, como se fazia na minha época, colocava uma lona no quintal, uma musiquinha, um globo girando, alguém dançando ali. Eu nunca tive isso. E eu percebo que quando eu entrei na vida escolar, essa formatura que hoje se fazem para as crianças, do prézinho para a escola, eu já não tive pré. Então não tive essa formatura. Do fundamental ali, primeira, quarta série, para passar para a quinta série, geralmente se faz uma pequena formatura. Eu não tive isso. E quando passou
da 8ª para o 1º grau e faz aquela colação de grau, aquela formatura, todo mundo compra uma roupa bonita, vai dançar num baile. Eu não tive isso. Quando a gente termina o colegial e vai ingressar na faculdade, eu não tive isso. Eu vim conseguir fazer uma faculdade com 40 anos. E ao terminar esta faculdade também não tive nenhuma formatura, não lancei fogos para cima. Há 25 anos pelo menos, eu e minha esposa viemos dirigindo trabalhos e passamos por algumas congregações. Eu nunca permiti que se fizessem uma festa de aniversário para mim. Eu nunca permiti que alguém viesse com um bolo e fizesse uma festa ou uma homenagem ou aquela coisa que se faz todo o tempo. E eu percebi, irmãos, que eu só fui ser curado de uma ferida que eu não sabia que tinha quando eu vim para a Zona Leste. Quando eu cheguei aqui na Zona Leste e tive aqui, irmãos, a minha primeira festa de aniversário ainda no Vila Nova União. Depois os irmãos do Jardim Robru fizeram algumas celebrações para mim, algumas que duraram até mais de 40 minutos. E por que não dizer com bolo, com jantar, com coisas maravilhosas. Fui para o Parque Paulistano e recebi ali, irmãos, ainda com 3 meses que estava na congregação, fizeram um jantar maravilhoso, reuniram tanta gente bonita e foi uma bênção, irmãos, uma alegria tão grande para o nosso coração, o carinho com que os irmãos nos receberam. E eu me lembro que em nenhuma destas festas eu havia dito para o irmão, eu não tenho o hábito de fazer celebração, eu não gosto de festa, não faça nada, a gente vai fazer um culto normal, a gente faz uma oração, agradece pela vida da minha esposa e a minha, e tá tudo bem e tal. E o irmão depois, no meio do culto, ele falou, pastor, deixa eu dirigir o culto. Eu digo assim, mas não, meu filho, hoje é... Não, ele falou, pastor, é porque tem uma surpresa aí para o senhor me desculpe que desobedecemos o senhor e fizemos uma festa, e já nós vamos entrar com a palavra aí, tem um vídeo para o senhor assistir e tal. E quando eu vi, já era 40 minutos de homenagem, irmãos, e eu chorei demais. Chorei demais. E eu percebi, irmãos, que não é que eu não gostasse de festa. É que com o passar dos anos, o meu coração havia se fechado para comemorações. Datas comemorativas para mim não existiam. Dia das crianças, dia de namorado, dia de não sei o quê, comemorar aniversário de casamento, eu achava isso uma tolice. Quando na verdade eu precisava era ser curado, porque talvez eu me frustrei tanto, ou me feri tanto, ou me entristeci tanto com a ausência de todas essas comemorações ao longo da minha vida, que quando eu cheguei à vida adulta, eu já não dava mais importância para essas coisas. Você perguntar para mim se eu tenho uma foto de quando eu treinava com Gifu, eu não tenho. Se eu tenho uma foto de quando eu jogava bola, eu não tenho. Se eu tenho uma foto de quando... eu não tenho fotos do passado. Nunca me preocupei em sair nenhuma foto. Então perceba, irmãos, que era uma ferida que estava aberto, que quando se falava disso, eu me fechava, porque era o meio de eu me defender de uma frustração, e eu não queria. Não queria porque não tinha esse desejo. E muitas vezes, meus amados queridos irmãos, você tem este tipo de ferida na sua alma e não se deu conta. Que existem determinadas coisas na sua vida que você vive fugindo para não tratar com elas porque te machuca. E se te machuca, não é uma marca, é uma ferida aberta. Deixa eu te dizer algumas das feridas abertas que eu já pude ter a oportunidade de ajudar a tratar como pastor. Você perceba que existem pessoas que carregam marcas tão profundas que a alma sangra até hoje. Pessoas que perderam os seus filhos, por exemplo. Pessoas que perderam aquele primogênito ou alguém da família e que olham, irmãos, para os planos, os sonhos que a criança tinha e que foram abortados. É ferida na alma, que não cicatriza, que não cura, que o tempo não faz melhorar, pelo contrário, piora. Nós olhamos para pessoas que se tornaram viúvas ou viúvos, perdeu o seu marido ou a sua esposa, às vezes ainda muito cedo, e se fecharam para a vida. Não se abrem mais para novos relacionamentos. Por quê? Porque tem medo de se frustrar, porque tem medo de se ferir, porque tem medo de recomeçar, porque assusta
aquela sensação de perder novamente. Nós olhamos para algumas pessoas que existem verdadeiros traumas na vida. Pessoas que foram sequestradas, jogadas na mala de um carro, levadas para algum lugar, sofreram na mão de bandidos, hoje sofrem com síndrome do pânico, estão, irmãos, aprisionadas numa cadeia sem grades. Por quê? Porque são traumas que estão gravados, imprimidos na alma. A gente olha, irmãos, para a história de algumas pessoas que sofreram abusos infantis. Como eu conheço um pastor hoje, que o pai morreu, a mãe se casou novamente, e eles todos crentes serviam a Deus. Mas este padrasto abusava dele à noite. E quando ele contou para a mãe se revoltou com ele e pôs ele ainda para fora de casa. Ele se revoltou, se fechou contra a igreja, se fechou contra o mundo. Mas hoje, irmãos, ele foi sarado na sua alma e pastoreia uma igreja aqui próximo de São Mateus. Deixa eu te dizer uma coisa, existem pessoas que vivem verdadeiros traumas de traição conjugal, que nunca mais se fecha, nunca mais se cura, que o relacionamento nunca mais volta a ser o mesmo. E veja que não são poucas as pessoas que atravessam por este tipo de problema. Todos os dias existem pessoas vivendo os seus traumas, as suas feridas, os seus problemas. Existem pessoas que, por motivo de acidente ou de doença, de enfermidade, tiveram um membro do corpo amputado, tiveram que reaprender a viver a vida, a reescrever, a dirigir. Pessoas que hoje estão numa cadeira de roda, é irreversível o quadro, faz o que da vida? Não tem o que fazer, ou nós aceitamos e vivemos com isso, ou esta ferida vai sangrar até a morte. Observe, meus irmãos, que não são poucas as pessoas que sofrem. A violência doméstica que aumentou nestes dias de quarentena, quantas mulheres e crianças estão sendo espancadas todos os dias. Isto não é, irmãos, só marcas no corpo. É marca na alma, é no coração, é no intelecto, é dentro de uma vida toda. E vai, irmãos, perdurar por muito mais tempo. Observe então, meus amados queridos irmãos, que todos nós, ou mais ou menos, carregamos marcas no corpo, mas também temos as marcas imprimidas na nossa alma. Você imagina a moça que foi estuprada e tantos outros casos, irmãos, de violência. São muitas as situações. São marcas que acompanharão estas vidas por muito tempo. E tem uma coisa, elas sangram na alma. E estas feridas não são feridas cicatrizadas, são abertas. Porque se fossem fechadas, não doíam mais. Elas não seriam esquecidas, mas não trariam mais dores. Deixa eu te chamar a sua atenção agora. Se tem alguma coisa na sua vida que ainda dói, se tem alguma coisa que te incomoda quando você ouve falar, existem cicatrizes no meu corpo que quando eu olho, me entristece ou me alegra. E muitas vezes eu toco nelas e não dói mais. Eu tenho uma aqui. Isso aqui, irmãos, foi uma prensada que eu levei na mão. E eu fiquei com os nervos da mão e as veias toda exposta, que eu quase desmaiei quando vi. Mas hoje não dói mais. Mas foi terrível, eu não gosto nem de lembrar, de olhar aquela figura. Se tem feridas em você que dói, deixa eu te dizer uma coisa. É porque elas ainda não foram cicatrizadas. Elas não se tornaram marcas. Elas estão abertas. Elas precisam ser curadas. O Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que faz nova todas as coisas, Ele é poderoso para entrar na minha e na sua situação e mostrar para você, irmãos, que há uma cura de Deus para os seus problemas. Todos nós, irmãos, precisamos ser curados de alguma ferida que sangra na nossa alma. Às vezes é uma palavra que um filho disse, às vezes é um trato que o pai não soube lidar com você. Tem pessoas que carregam tristeza dos seus pais
porque foram tocados como não deviam, porque apanharam como não deviam. Eu tenho amigos de infância que urinavam na cama com 14 anos de idade e que a mãe trazia lá na rua para torcer o lençol na boca desta criança. Você acha que isso trouxe para essas crianças o quê? Que tipo de lembrança? Que tipo de sentimento? Amados, nós vivemos as nossas dores, uns mais e outros menos, e algumas delas nós vamos precisar lidar até o final da nossa existência. Mas a cura precisa chegar, porque isso não pode doer mais, não pode sangrar a sua alma ao ponto, irmãos, de te levar a uma anemia espiritual, ao ponto de você não ter força de orar, de buscar a Deus, de buscar uma palavra, de ler a Bíblia. São pessoas que estão sangrando na alma até o dia de hoje. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Estas violências sofridas por cada um, elas não precisam, irmãos, nos endurecer. Elas não precisam nos trazer, irmãos, este comportamento que eu tive de me fechar da vida e não querer festa, não querer comemoração, ou achar que não é merecedor. Nós precisamos nos libertar disso. Sabe por quê, irmãos? Porque pense bem uma coisa, as irmãs que são cozinheiras aí vão entender bem. Quando a senhora coloca a batata no fogo, lá no banho-maria, com alguns minutos a senhora vai lá, espeta o garfo nela e puxa para fora, ela está se quebrando, se desmanchando. Fica fácil de amassar, mas ela entrou dura. Quando você coloca o ovo, você põe ele com todo o cuidado, porque se bater ele racha e vaza o que tem dentro. Mas a mesma água que cozinhou a batata e amoleceu, com o ovo vai ser diferente, vai endurecer. Você tira a casca e põe ele lá e ele fica até em pezinho. O que eu quero dizer, irmãos, é que as marcas da nossa vida faz com que cada um de nós reaja de uma maneira. Alguns de nós se fecha, fica áspero, endurecido, outros se quebram, se amolecem, ficam sensíveis. E as marcas que nós temos que trazer hoje no nosso corpo não são as marcas que Paulo disse que trazia. Eu não preciso mais, irmão, ser açoitado ou apedrejado, arrastado pelas ruas para provar que eu sou de Cristo. As marcas de Cristo Jesus que precisam ser contidas na minha e na sua vida são as marcas dos valores e virtudes de Cristo que foi ensinado a cada um de nós. Que marcas são essas? A marca que eu preciso ter na minha vida é a marca da coragem, é a marca da mansidão, da humildade, é a marca da obediência e do temor à palavra de Deus. Eu preciso trazer estas marcas na minha vida, mais do que isso. A marca que as feridas, as violências que a vida trouxe para mim, não pode arrancar de mim. A principal marca que deve permanecer em nós é a marca do amor. Que amor é este? A Bíblia diz em João, no capítulo 13, versículo 35, nisso conhecerão que são os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se nós amarmos, irmãos, independente da vida que levamos ou do que possa ter acontecido com a cada um de nós, o amor deve ser a marca que me identifique com Cristo, não uma cicatriz. Não é o que doeu, não é o que deu errado, mas o que aconteceu seja uma experiência para avivar em mim um sentimento chamado amor. Por isso Gálatas 3,14 vai dizer, acima de tudo isto, porém, seja o amor e o vínculo da perfeição, que é o vínculo da perfeição. Você quer ser perfeito diante de Deus, com todas as marcas que você carrega? Que nunca falte em você o amor de Cristo Jesus sobre a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero ler ainda com você Mateus, no capítulo de número 11. Mateus, no capítulo de número 11, eu quero ler aqui o versículo 44 a seguir. Olha o que diz a palavra de Deus.
Desculpa, irmãos, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, do versículo 44 a seguir. Eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Ele faz que o seu sol brilhe sobre os meus bons e faz chover sobre os justos e injustos. Se amares os que te amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também da mesma forma? E se cumprimentardes somente os vossos irmãos, que fazeis o que fazeis de mal? O que fazeis de mais? Não fazem os gentios também o mesmo? Observe o que Jesus está dizendo. Se nós que dizemos amarmos somente os nossos amigos, somente os irmãos, que bem nós traríamos com isso? Antes amai os vossos inimigos, aqueles que vos perseguem e vos aborrecem, ame a estes, porque os cobradores de impostos já fazem isso. E se a nossa justiça não exceder e muito a dos fariseus, nós somos hipócritas também. Então, amados, queridos irmãos, quando nós olhamos para esta palavra, o que nós queremos de trazer de Deus nas nossas vidas, o que você precisa ter de Deus na sua vida, não é mezuzá, não é, irmãos, manto sagrado, quipá, não é nada disso. O que você precisa ter na sua vida não é uma arca, não é a Bíblia aberta no Salmo 91 no painel do carro. Você precisa trazer na sua vida as marcas de Cristo Jesus. Amor, mansidão, singeleza, humildade, humilhação diante de Deus, obediência, temor à palavra de Deus. A Bíblia fala sobre um homem chamado Jacó, que ao ver o seu irmão, ele precisava de um conserto. O irmão queria matá-lo. E ele agora tinha que rever o irmão, pedir perdão. Essa é a maior marca da vida do cristão, pedir perdão. E ele então procura, irmãos, o seu irmão. E quando ele lança a família à frente, lança o gado, os servos e vai mandando todo mundo ir na frente. E a Bíblia diz que ele fica ali no vale de Peniel. E lá em Peniel, ele começa a orar a Deus. E a Bíblia diz que ele entra numa luta corporal com o anjo do Senhor. E nesta luta, meus irmãos, o anjo toca a sua coxa e a coxa é deslocada. E então ele recebe uma bênção de Deus de não mais se chamar Jacó, mas se chamar Israel. A Bíblia diz aqui, irmãos, que no capítulo que nós acabamos de ler, que não é importante circuncisão ou incircuncisão. O importante é o ser uma nova criatura. Quando Jacó orou e lutou com este anjo e foi tocado na coxa, ele vai encontrar com a sua família e com seu irmão, só que ele vem arrastando da perna, mancando agora. E alguém diz assim, o que foi isso, Jacó? E ele diz assim, tive um encontro com Deus. Isto é, quem tem um encontro com Deus, irmãos, pode sim carregar marcas, vai sim carregar alguma marca que o identifique, porém vai também carregar a experiência, e esta experiência vai mudar o seu jeito de andar, vai mudar o seu jeito de falar, de se comportar. Tudo muda quando nós temos um encontro com Cristo Jesus. A Bíblia fala, irmãos, sobre um homem com o nome de Sansão. Este homem tinha, irmãos, uma marca que o identificava por onde ele passasse. Ele já adulto nunca havia cortado o cabelo, seu cabelo pesava mais de 7 quilos. E a Bíblia diz, irmãos, que um dia ele, por ser cabeludo, porque ele era nazireu, isto é, separado para Deus, era uma marca que o identificava. Mas quando lhe cortaram os seus cabelos, isto foi fruto da sua desobediência e da falta de temor. A Bíblia diz que vazaram os seus olhos, lhe arrancaram as órbitas. Ele morre cego, empurrando uma pedra de moinho. Que marca terrível, irmãos, para o final de uma vida. Perder a visão. Quantos crentes no final da vida estão perdendo a visão pelas ofertas que estão se fazendo?
porque alguém quer te impressionar com pedaços de pano, com amuletos, com algumas coisas, e você está entrando por esse caminho. Meu irmão, a palavra de Deus é única e verdadeira, suficiente. Ela é viva e eficaz e penetra ao ponto, irmãos, da divisão da alma e do espírito. Só a palavra de Deus pode chegar no íntimo do seu ser, curar as feridas da sua alma, cicatrizar o teu espírito, nunca mais fazer doer as tuas memórias de infância, ou seja lá o que tenha acontecido com você. Poderosa é a palavra de Deus para trazer, irmãos, uma cura e uma libertação para você aqui nesta noite. Por isso eu quero louvar a Deus pela sua vida e agradecer a Deus por você estar conosco até agora. Romanos, no capítulo de número 8, o versículo de número 39 diz assim: nada poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Nada. Nem morte, nem principados, nem poderes, nem fome, nem doença, nem peste, nem desemprego, nem problema familiar, nem tristeza, nem lembranças que temos na nossa alma. Nada pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Por isso Paulo lá no 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, ele vai dizer assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Que tudo que você venha passar na sua vida seja, irmãos, com um único propósito: ser por amor a Cristo. Que a marca que você carregue não seja das lembranças ruins, nem das suas enfermidades, nem dos problemas que você viveu, mas que a marca que seja visto, estampada no teu rosto, seja, irmãos, aquilo que reflete Cristo Jesus, o amor pela sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós oramos aqui pelo Manuel e ele já está em casa e vai continuar fazendo o tratamento ali da sua casa. Vamos orar aqui, irmãos, pelo irmão da nossa irmã Magnólia, ou é cunhado. Nós vamos estar orando por ele e vamos orar uns pelos outros, cada qual, irmãos, lembre aí do seu parente, do seu amigo, do seu irmão. O nosso Deus é Deus de perto e também é Deus de longe. Ele opera aqui, ele opera aí e opera lá onde está a necessidade da qual você vai apresentar nesta hora. Que Deus em Cristo vos abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, Deus, que tem a sua que foram, Senhor, violentadas, que foram, Senhor, vítimas de assalto, de acidente, e que deixaram, Senhor, muitas vezes sequelas irreversíveis. Mas, ó Deus amado e santo, bem sabemos que as cicatrizes não doem e que quando nós aceitamos algumas realidades, a vida se torna mais fácil. Que o Senhor, ó Deus, é poderoso sim para curar, para libertar, para transformar, para fazer nova todas as coisas. Mas mais do que isso, Senhor, nós queremos, independente de qual seja a situação, viver a novidade de vida que há em Cristo Jesus, nos libertando de toda a memória que nos faz sofrer. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu te peço e declaro, Deus, libertação sobre a vida da tua amada igreja. Em o nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém, Jesus, e amém. E graças a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos, e aquele que quer a bênção, diga comigo. Amém e amém. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Um forte abraço, meus irmãos. Um beijão no coração. Uma noite de paz e que até quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir e for do seu agrado. Deus abençoe os nossos irmãos. Fique com Deus.